Para nós lermos a palavra em nome de Jesus. Livro de 2 Reis, capítulo 2, do verso 9 ao verso de número 14. Segundo livro de Reis, Antigo Testamento, capítulo de número 2, verso do 9 ao verso de número 14. Eu creio que Deus tem algo especial para você, para mim nessa noite. Eu creio que Deus há de falar o teu coração. Amado do Senhor, amada do Senhor, domingo pela manhã, então, nós não teremos culto aqui. Nosso culto será lá no sítio, né? Sairemos daqui. Eu botei o endereço na igreja. Se você quiser ir direto, não tem problema. Mas se você quer passar por aqui, alguém vai esperar aqui até 8h30, tá? Então você precisa estar aqui até 8h30 ou você vai direto para lá, não tem problema nenhum, isso é com você. Glórias a Deus. Nós temos aí o irmão do Cláudio que está conosco nessa noite. Que Deus abençoe, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Aleluia. Capítulo 2 de 2 Reis, aquele que achou, diga amém. Aquele que não achou, diga misericórdia, pastor. Tem misericórdia de mim, e aí eu vou ter misericórdia de você, porque a Bíblia diz, querido, que com a medida que eu medir, eu vou ser medido. Então eu tenho que ir com muito amor com você, para que um dia você seja muito amoroso comigo. Tudo que você plantar, você vai colher, não esqueça disso, ok? Segundo livro de Reis, capítulo 2, verso de 9 ao verso de número 14. E sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eli de Gilgal e disse: Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Betel era como que uma escola de profetas, era como que um seminário, tá? Porém Eliseu disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei, se assim for a Betel. E então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça. E ele disse: também eu sei, fiquem calados. Estão comigo? Elias disse a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. E então os filhos dos profetas que estavam em Jericó, chegando-se a Eliseu, lhe disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de ti, por cima da tua cabeça. E ele disse: eu sei. Verso 6. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos profetas, de longe pararam de fronte, e eles, os dois, ambos passaram o Jordão. E então agora Elias tomou a sua capa, dobrou, feriu as águas, e elas se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos a seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja uma porção dobrada sobre teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura me pedistes. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, assim não fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou ambos um dos outros. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Você pode sentar em nome de Jesus. Tantas coisas que nós poderíamos falar sobre esse texto, a perseverança de Eliseu, a ideia de não se separar do homem de Deus, a ideia de não se separar de Deus,
para ter a sua bênção. Mas eu queria falar com você nessa noite, por que às vezes Deus usa um redemoinho? O que é um redemoinho? Não sei se você já estudou, eu não sei se você parou para pensar. Um redemoinho, querido, é uma colisão, é um choque de dois ventos fortes, de dois ventos contrários, de dois ventos veementes. Quando dois ventos se encontram, o calor e o ar frio provocam esse redemoinho. O redemoinho, querido, aqui no texto que eu li para você, embora para nós o vento, a agressividade desse vento traz algo não muito agradável aos nossos olhos. Então eu fiquei pensando, por que muitas vezes Deus usa um redemoinho, um vento forte, algo veemente que leva Elias ao céu? Quem sabe hoje você está vivendo esse vento. Quem sabe hoje você está vivendo um vento forte, um vento espiritual, um vento familiar, um vento financeiro, o vento do emprego, e esse vento tem levado você, batido você para lá e para cá, e quem sabe na hora do vento você não está entendendo o agir de Deus. Quem sabe na hora do vento você possa até murmurar contra Deus. Eu não vejo Elias aqui sorrindo e agradecendo e dizendo: Deus, obrigado pelo redemoinho, Deus, obrigado por esse vento na minha vida. Não vejo ele agradecer. E quem sabe ele não conseguia entender, e quem sabe ele não estava vendo o mover de Deus, mas esse vento, embora veemente, um vento contrário, um vento de força, querido, é o vento que vai levar ele ao céu. Então eu queria que você nessa noite, acima de qualquer coisa e antes de qualquer coisa, você aprendesse a dar graças a Deus. Porque o vento que você está vivendo, o vento que você está passando, não é nada mais, não é nada menos do que Deus agindo na tua vida, Deus aperfeiçoando você, porque o propósito de Deus é levar você também aos céus. Amém, querido? Dá para você dar um glórias a Deus? A gente não entende, a gente não compreende, mas o vento na nossa vida, lembra os discípulos quando pegaram o barquinho? Jesus chega para os discípulos e diz: olha, Jesus insistiu, Jesus obrigou eles a pegar o barco e atravessar do outro lado. E diz que lá por volta das 5, 6 horas da manhã começa um grande vento contrário. E o barco quase que afundava. Veja, ali os discípulos não entendem o porquê do vento. Os discípulos ali não entendem o porquê daquela situação. Mas Deus tinha planos na vida deles. Jesus tinha planos na vida deles. E Jesus cumpriu com o propósito. Jesus levou eles do outro lado. Por isso, às vezes, nós não compreendemos. E eu quero falar com você nessa noite sobre 4 propósitos por que Deus permite os ventos na nossa vida. Primeiro está aí no verso de número 11. Deus permite, Deus usa e Deus pode usar um tempo de crise para nos prepararmos para ir para o céu. Está aí no verso de número 11 que nós acabamos. E sucedeu que eles indo e eles andando e eles conversando, vem um carro de fogo com cavalos e diz que ali os separou os dois e diz que Elias subiu ao céu num redemoinho. Deus permite o vento na nossa vida e para que a gente vá ao céu. Deus permite porque Ele está trabalhando na nossa vida. Eu creio que Deus poderia ter usado outra forma. Deus poderia ter usado outro jeito. Mas Deus preferiu na vida de Elias usar um vento, usar um redemoinho para levá-lo ao céu. E que bom, querido, quando você entende isso. Que bom quando você compreende isso. Porque quanto mais rápido você compreender o agir de Deus, mais rápido você pode sair do vento que você se encontra. O problema é que às vezes nós não conseguimos entender e às vezes nós ficamos patinando no mesmo lugar, sem a compreensão daquilo que Deus está fazendo. Quem sabe hoje você, querido, não está entendendo nada a esse vento, mas amanhã você vai entender, amanhã Deus vai revelar para você o trabalho dele, o mover dele. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego?
Como é que homens de Deus são lançados numa fornalha? Você acredita que eles entendiam por que foram lançados lá a princípio? Claro que não, claro que não. Mas lá na fornalha, eles adoravam a Deus, eles glorificavam a Deus, e Deus, a Bíblia diz que estava com eles lá naquela fornalha. Amém, querido? Dá para você dar um glórias a Deus? Então, às vezes, a gente não entende, às vezes a gente não compreende o mover de Deus, mas o fato é que Deus também trabalha nos ventos contrários na nossa vida. Então, se você está vivendo um vento, a palavra para você nessa noite é: não se desespere, não murmure, não fique apavorado, fique tranquilo. Deus está trabalhando na tua vida nesse vento, e você vai sair desse vento muito mais fortalecido. Amém, queridos? Livro de Jó. Vá comigo no livro de Jó, querido. Veja como é interessante. Livro de Jó, capítulo 38, o verso de número 1. Aqui nós temos outra forma de Deus trabalhar na nossa vida, nos ventos. Livro de Jó, capítulo 38 e o versículo de número 1. Olha que texto, eu espero você, não tem problema, eu espero você achar. Aleluia, glórias a Deus. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. De onde é que estava, onde estava Deus a hora que ele trouxe respostas às orações de Jó? Num vento, num redemoinho. Mas veja, e se Jó começa a murmurar, e se Jó não entende aquele redemoinho, ia perder de ouvir Deus, ia deixar de ouvir Deus. Veja, e se você olhar os textos anteriores, você vai ver as lamentações de Jó, você vai ver as crises de Jó, o porquê da vida, por que eu vim a esse mundo, e Deus responde ele no meio do vento. E Deus responde ele no meio do redemoinho. Veja, querido, Jó passando por esse vento contrário, e Deus respondendo a ele no meio daquele vento. E, querido, eu poderia dar inúmeras situações para você. Não há vento, não há lutas, queridos, que vão impedir a tua bênção. Não há vento, não há lutas que vão impedir o mover, o agir de Deus na nossa vida. Não precisa você ir no livro de Zacarias, capítulo 4, verso 9, vai dizer que Deus se manifesta no meio de um redemoinho. Se você quiser ler depois, você vai ler. Veja, Deus se manifestando em redemoinho, Deus se manifestando em vento. Quando Elias está numa crise, quando Elias está depressivo numa caverna, também lá Deus vai se manifestar a ele no meio de um vento. Então, querido, fique tranquilo, esse vento não é para apavorar você, esse vento não é para maltratar você. Nesse vento Deus vai falar contigo, nesse vento Deus vai ser glorificado na tua vida. Acredite nisso, em nome de Jesus. É preciso que a gente, aí Jó vai passar pelo vento, e no verso 42, verso 6, ele vai dizer: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Viveu uma experiência com Deus. E quando você vive uma experiência com Deus, você é fortalecido, querido. Aleluia! Tem certas lições que nós só vamos aprender, querido, através dos ventos contrários. Tiago, ele é enfático em dizer, Tiago 1, bem-aventurado, fique feliz ao passar por tribulações. Poderíamos dizer ventos. Parece que Tiago é masoquista. Como que você vai ser feliz? Como que você vai ter alegria por passar em tribulações? Mas ele vai dizer por quê? Porque depois de passar, você vai ser aprovado. Porque depois de passar, você vai ver algumas coisas grandes e maravilhosas que Deus está fazendo. Aleluia, glórias a Deus por isso. Querido, Salmo, não,
Se a minha esposa quiser achar para nós e botar ali, esse eu gostaria que todos nós lêssemos junto. Salmo de número 119, versículo 71 e o versículo de número 72. Nosso objetivo nessa noite é estarmos orando. E eu trago essa palavra para que você não desanime. E eu te trago essa palavra nessa noite para que você se fortaleça. Não para que você se acomode. Então é para mim. Não é para você se acomodar. É para você reagir. É para você se fortalecer nessa palavra nessa noite. Sabendo que se você está vivendo um tempo de vento na tua vida, acredite, Deus está falando com você nessa noite. Deus está te animando nessa noite. Deus está te fortalecendo nessa noite para que você supere, para que você vença esse vento na tua vida. Olha o que esse homem diz. Difícil isso, querido. É complicado isso. Mas é a palavra de Deus. Só que na hora que você está vivendo aflição ali, você não quer acreditar nisso. Você não gosta disso. Bem-aventurado quando passar por provas. Primeiro que a gente não quer prova, mas Tiago diz isso. Agora esse homem nos ensina, foi bom para mim ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos, palavras, caminho. Foi bom para mim, Deus, ter sido afligido. O vento me fez bem. A aflição fez bem para mim, a angústia fez bem para mim. Por quê? Porque eu aprendi os teus estatutos. Tem estatuto, tem palavra que você só vai aprender na prova. Na teoria não adianta. Na teoria vai ficar algo nublado para você. Na teoria você não vai saber exatamente o que aconteceu. Agora, quando você é afligido e quando você passa pela aflição, quando você supera a aflição, então você vai dizer, Deus, obrigado, porque eu aprendi. Eu aprendi a tua palavra, eu aprendi a tua lei, eu aprendi os teus estatutos. E eu tenho certeza, querido, a prova que você passa, o vento que você está passando, não é porque Deus é ruim. Deus está trabalhando na tua vida, mas você vai sair dessa fortalecido. Eu queria que você acreditasse nisso, porque é a palavra de Deus. Eu queria que você ficasse de pé agora em nome de Jesus. Como que nós vamos ficar de pé? Como que nós vamos ficar fortalecido? Como que nós vamos vencer esse vento? Veja, querido, não vá agora, mas no livro de Êxodo, porque a gente olha para a palavra e a gente assim romantiza a palavra. Quando você for na palavra no livro de Êxodo, você vai ler lá que Moisés chegou e quando Moisés tocou aquele cajado no mar e o mar se abriu, e você vai dizer, glórias a Deus, que coisa linda e que coisa maravilhosa. É porque você lê o texto somente assim. Mas se você voltar alguns versículos antes, você vai ver que teve um vento veemente, um vento muito forte e que ventou toda aquela noite. E agora eu te pergunto, pessoas no deserto, com cabrito lá no deserto, com tenda mal fincada na areia, e a noite do vento levando as tendas embora, levando os cabritos embora, levando as ovelhas embora, vocês acham que eles ficaram felizes? Certamente que não. Certamente que tinha gente lá já murmurando, por que esse vento? Mas já estamos no deserto e estamos sofrendo. Mas aquele vento, querido, no dia seguinte, abriu o mar para eles passar. Mas na hora do vento a gente não entende. Na hora do vento a gente não compreende. Você lamenta, às vezes você até murmura. Agora o vento, querido, é para abrir o mar. O vento vai abrir o mar para você passar. Então, se você está no vento, compreenda, esse vento ainda vai trazer benefício para você. Você pode não estar vendo, você pode não estar compreendendo, mas ele vai trazer benefício para você. O que você precisa? O que eu preciso? Orar a Deus e pedir, Deus, me fortaleça. Deus, me ajude.
Deus, me guarde nesse vento. Deus, me dá compreensão, me dá visão espiritual. Deus, me dá sabedoria para enfrentar esse momento de vento. E Deus vai te fortalecer. Em nome de Jesus, você crê nessa palavra? Você crê que Deus está falando com você? Amém? Diga glória a Deus. Diga assim seja, Senhor. Eu recebo essa palavra nessa noite. O vento que eu estou vivendo não vai me destruir. Pelo contrário, Deus vai me fortalecer. Deus usou um vento para elevar Elias ao céu. Eu creio também que Deus está me forjando. Deus está me fortalecendo nesse vento. E eu vou glorificar a Deus. E eu vou exaltar a Deus. Então exalte a Deus, então glorifique a Deus aonde você está. Diga glórias a Deus, diga aleluia. Fale com Deus agora, fale com Deus agora. É a tua oportunidade, é a forma que Deus vai usar agora para que você glorifique a Deus agora. Então comece a orar agora onde você está aí. Comece a orar, qual é o teu vento? Qual é o vento que você está enfrentando? Fale para Deus agora, meu irmão. Fale para Deus agora, minha irmã. Se você está enfrentando o vento da dor agora, da perda, da decepção, da angústia, não importa qual seja. Fale com Deus agora. Isso. Timidamente eu estou ouvindo alguns irmãos orar. Irmão, exalte a Deus, irmão. Irmão, glorifique a Deus. Irmão, levante a tua voz agora para falar com Deus. A gente não vence, querido, porque a gente não clama. A gente não vence porque a gente não fala com Deus. A gente não vence porque a gente não se lança aos pés do Senhor. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível no nome de Jesus. Tudo é possível, Deus. Eu não sei qual é o vento que o meu irmão está enfrentando. Eu não sei qual é o vento que a minha irmã está enfrentando. Qual é o vento, qual é a crise, qual é a situação. Mas eu sei que o Senhor é aquele que os discípulos falaram. Quem é esse que acalma o vento? Quem é esse que acalma o mar? Esse é Jesus de Nazaré. Esse é Jesus de Nazaré, esse é o Senhor dos senhores, esse é o Deus em quem nós confiamos, esse é o Deus em quem nós cremos, esse é o Deus em quem nós estamos nesta noite orando e pedindo: acalma este vento na vida desta pessoa, repreende este vento neste casamento, repreende este vento na vida desta pessoa e muda agora este vento em bênção na sua vida, e nós iremos testemunhar, e nós iremos glorificar o teu nome, e nós iremos exaltar o teu nome. Assim, meu Deus e meu Pai, nós oramos nesta noite agradecidos, até mesmo pelo vento que o Senhor tem colocado na nossa vida. Nós oramos assim em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Glória a Deus.